Estou aqui com um dos alunos analisando um Mini System LG. Qual o modelo do aparelho? CM8440. CM8440. Aqui a gente observa que o aluno já trouxe as placas soltas para facilitar a análise. Então aqui nós temos a placa fonte, placa principal e a placa do painel. E o defeito que este aparelho está apresentando é o seguinte: ele liga, logo em seguida aparece a informação de proteção e o aparelho então desliga. Se ligarmos de novo, ele repete esse ciclo. Vamos então ligar o aparelho para mostrar a proteção. O aparelho ligou e desligou, entrando em proteção e mostrando a indicação de D-Protection. Essa informação, ou essa proteção D-Protection, está relacionado com um erro na etapa de saída, geralmente por tensão DC na saída dos amplificadores classe D. Aqui nós temos 4 circuitos integrados, geradores de PWM da saída classe D. Este é o circuito integrado IRS 2092. Cada circuito integrado faz parte de uma saída classe D. E aqui na saída nós temos os dois MOSFETs. Esse é o MOSFET do lado de cima, recebendo no dreno a tensão positiva, e esse é o MOSFET do lado de baixo, recebendo no source a tensão negativa. O dreno do MOSFET de baixo está ligado no source do MOSFET de cima. E a junção desses dois MOSFETs é exatamente a saída de PWM, que será então aplicada ao indutor, onde na saída nós temos um capacitor para fazer a filtragem do PWM, para fazer a integração do PWM, e também a conversão do PWM em variação de áudio. Então nós devemos encontrar no dreno desse MOSFET um PWM, variando nos níveis de alimentação. Sobre esses MOSFETs tem um dissipador, mas aqui a gente nota, que está sem o dissipador, porque o aluno já retirou o dissipador para analisar no entorno do CI. Sem o dissipador, fica mais fácil acessar os componentes que estão próximo do circuito integrado. Nós vamos então agora verificar o PWM em cada saída. E como o dreno desse MOSFET é a saída do amplificador classe D, nós vamos então medir o PWM no dreno desse MOSFET e vamos repetir a medição em cada saída. Então vamos lá, pode colocar a ponta de prova no dreno do MOSFET, diretamente sobre o MOSFET, onde devemos ter o PWM. Observando no osciloscópio, o osciloscópio é ajustado em 20 volts por divisão e 2 milissegundos. Vamos ligar o aparelho. Ok, o aparelho ligou, apareceu o PWM. Vamos ligar novamente, eu vou ajustar melhor para vermos a onda quadrada do PWM. Ok. Então surgiu o PWM e desligou em seguida. Vamos ligar novamente, só para a gente ver os níveis do PWM. Então observe que aqui nós temos um PWM, uma onda quadrada perfeita, uma onda quadrada simétrica, variando nos níveis de 1, 2, 3, aproximadamente mais 65 volts a menos 65 volts. Repare que estamos com volts div em 20 volts, então nós temos do lado de cima 20, 40, 60, aproximadamente 65 volts. A mesma coisa no lado de baixo. Repare então que o PWM é simétrico, uma onda quadrada com a largura positiva e a largura negativa praticamente iguais e com a mesma amplitude, porém com polaridades opostas, ok? Então esse é o PWM que nós medimos na primeira saída. Nós podemos dizer então que essa saída está normal. Nós vamos então agora passar para a próxima saída. Vamos lá, pode colocar agora a ponta de prova no MOSFET de baixo da segunda saída. Observando no osciloscópio, pode ligar. Ok, temos um PWM semelhante ao anterior. Vamos agora para a próxima saída. Pode ligar. O aparelho ligou e apareceu um PWM normal. E vamos agora para a quarta e última saída. Ok, ligou o aparelho, apareceu o PWM normal e em seguida desligou. Bom, com essas medições nós podemos dizer que as 4 saídas classe D estão normais. Significa que na saída, após os indutores, nós devemos ter uma tensão DC média de 0 volt. Sendo o PWM simétrico e sendo também as variações de áudio simétricas,
a tensão DC na saída tem que ser de 0 volt. E como está indicando proteção, o defeito deve estar no circuito de proteção. O circuito de proteção que monitora a tensão DC nas 4 saídas é o circuito de proteção chamado DC-DET. Ele está nessa região da placa. E antes de analisar o circuito na placa, eu vou mostrar primeiro o circuito no esquema para entendermos melhor o funcionamento desse circuito. Então, aqui eu já estou com o circuito no celular, circuito de proteção DC-DET. A gente observa aqui na saída o nome do circuito, DCP, que significa DC Protection. Aqui nós temos nesse circuito 1, 2, 3, 4, 5 transistores e 3 alimentações. Aqui na saída temos a alimentação de 3,3 volts. Aqui temos a alimentação de mais 66 volts, que após passar por um diodo Zener de 33 volts, essa tensão é reduzida para mais 33 volts, que vai alimentar então o emissor desse transistor. E aqui no lado de baixo nós temos a tensão de menos 66 volts, que após passar por um diodo Zener de 33 volts, essa tensão é reduzida para menos 33 volts. Então nós temos aqui no lado de cima mais 33 volts, aqui menos 33 volts e aqui mais 3,3 volts. Esse é o transistor de saída e aqui nós temos os 2 transistores de entrada que monitoram a tensão na saída dos 4 amplificadores classe D. A gente nota que tem um transistor NPN com emissor ligado no terra e aqui um transistor PNP com emissor ligado no terra. E a base dos 2 transistores estão unidas, ligadas através desse resistor na saída dos amplificadores classe D. Se surgir uma tensão DC na saída, seja positiva ou negativa, deve acionar a proteção DC-DET. Observe que, se nesse ponto aparecer uma tensão negativa, a tensão na base desse transistor cai, aproximadamente menos 0,6 volt, já que o emissor do transistor está no terra, caindo a base para menos 0,6 volt, esse transistor conduz e a tensão do terra vai aparecer no coletor desse transistor. Vai chegar então na base desse transistor, que é um NPN e que está com o emissor ligado na tensão de menos 33 volts. Com a base ficando positiva em relação ao emissor, esse transistor conduz, puxa a tensão da base desse PNP em direção à tensão negativa. Com isso, esse transistor conduz e traz a tensão de 3,3 volts para o coletor. A proteção DC-DET é então acionada e o aparelho desliga, indicando no display D Protection. A mesma coisa acontece quando uma das saídas dos amplificadores classe D ficar com tensão positiva. Observe que, com essa linha ficando positiva, agora esse transistor de cima será polarizado. Como o emissor está no terra, se a base chegar a 0,6 volt, esse transistor conduz, a tensão do coletor cai, a base desse transistor é puxada em direção ao terra, ele então conduz, a tensão positiva passa para o coletor e chega até a base desse transistor, gerando o mesmo efeito anterior, ou seja, esse transistor conduz, polariza esse transistor que conduz e leva a tensão de 3,3 volts para a saída DCP. Nós vamos então agora medir a tensão no coletor do transistor Q703. Em situação normal, deve ter 0 volt. Se tiver uma tensão de 3,3 volts, é um indicativo de que a proteção está acionada. Olhando então aqui na placa, nós temos aqui nessa região o circuito DC-DET. Observe, aqui nós temos o transistor de saída Q703 e aqui temos os 2 transistores de entrada, Q700 e Q701. Nós vamos então agora conferir a tensão no coletor desse transistor. Então vamos lá, pode colocar a ponta de prova no coletor do transistor Q703. Ok? Observando no osciloscópio, deixa eu ajustar aqui o volts div para 1 volt, já que a tensão aqui é baixa. Ok, osciloscópio ajustado em 1 volt por divisão. Vamos então ligar o aparelho.
Ok, o aparelho ligou e podemos ver que a tensão subiu aproximadamente 3,3 volts, indicando que a proteção DCDET está realmente atuando. Nós medimos então no coletor desse transistor e encontramos 3,3 volts, indicando que o circuito DCDET está sendo acionado. Nós vamos então agora verificar a tensão na entrada do circuito. Observe que, para o circuito DCDET estar sendo acionado, nós devemos ter nesse ponto tensão positiva em torno de 0,6 volt, o que faria este transistor de cima conduzir, ou devemos ter tensão negativa em torno de menos 0,6 volt, o que faria esse transistor conduzir. Nós vamos então agora medir a tensão nesse ponto, na base desses dois transistores. Observando aqui na placa, nós temos então aqui os dois transistores de entrada, Q700 e Q701. As bases dos dois transistores estão unidas, monitorando a tensão na saída dos amplificadores classe D. Nós vamos agora medir na base desses dois transistores. Então vamos lá, pode colocar a ponta de prova na base de qualquer um dos dois. Ok, ponta de prova na base do transistor Q701. Observando no osciloscópio, como aqui devemos ter tensão em torno de mais 0,6 volt ou menos 0,6 volt, eu vou então mudar o voltsdiv para 500 mV, melhor 200 mV. Se tiver polarização no transistor, o traço deve subir 3 divisões acima, se for tensão positiva, ou 3 divisões abaixo, se a tensão for negativa. Muito bem, então vamos ligar o aparelho. Ok, podemos ver que a tensão subiu 0,6 volt. Bom, como a tensão nesse ponto subiu em torno de 0,6 volt, então provavelmente está vindo tensão de uma das saídas classe D. Vamos dar uma olhada no esquema, da onde pode estar vindo essa tensão. Então nós medimos a tensão na base desses dois transistores e encontramos 0,6 volt. Nós vamos então agora medir a tensão no lado de cima desse resistor, R706. Como encontramos 0,6 volt nesse ponto, o lado de cima do resistor tem que ter uma tensão maior que 0,6 volt. Então vamos lá, nós vamos então agora medir no lado de cima desse resistor. O resistor R706 está exatamente aqui. R706. Esse lado do resistor está ligado na base dos dois transistores. E esse lado do resistor monitora as 4 saídas classe D. Observe então que nós encontramos nesse lado do resistor 0,6 volt. Esperamos então encontrar nesse outro lado uma tensão maior do que 0,6 volt. O aluno vai então colocar a ponta de prova deste lado do resistor. Ok? Observando então no osciloscópio, vamos ligar o aparelho. Ok, podemos ver que a tensão aqui também subiu em torno de 3 divisões. Então, nós temos nesse ponto a mesma tensão que medimos nas bases dos dois transistores. Podemos então dizer que a tensão que chegou na base dos dois transistores não está vindo das saídas classe D. Então, nós encontramos 0,6 volt na base dos dois transistores e também encontramos 0,6 volt desse lado do resistor. Ou seja, a tensão desse lado do resistor está com o mesmo valor da tensão que está na base dos dois transistores. Podemos então afirmar que a tensão que está presente na base dos transistores não está vindo das saídas classe D. Só pode então estar vindo do próprio coletor desse transistor. Observe que esse transistor está com o coletor ligado na tensão positiva. Essa tensão está passando parcialmente para a base, polarizando o transistor, que faz esse transistor conduzir. Então nós podemos dizer que esse transistor está com fuga entre coletor e base. Repare que esse transistor de baixo tem o coletor ligado na tensão negativa. Então, nós estamos descartando esse transistor. Apenas uma fuga entre coletor e base do transistor de cima justifica aparecer 0,6 volt nesse ponto.
Então aqui na placa nós temos o transistor Q701 que está com fuga entre coletor e base. O próprio transistor está se polarizando através da própria tensão do coletor. Observando aqui um detalhe no entorno do transistor, nós notamos um pouco de pó acumulado aqui no entorno do transistor, e como o coletor do transistor está ligado a uma tensão muito alta, provavelmente essa sujeira pode estar criando uma resistência, fazendo com que a tensão do coletor polarize a base do transistor. Então, antes de retirar o transistor, nós vamos primeiro fazer uma limpeza na placa para verificar se resolve o problema. Se continuar o mesmo defeito, nós vamos então substituir o transistor. Então vamos lá. Nós vamos então fazer uma limpeza nessa região e retornamos em seguida para mostrar o resultado. Aqui já estamos de volta. Só mostrar aqui o detalhe na placa. Nós fizemos então uma limpeza na placa com álcool isopropílico. Observe que ficou bem diferente, a placa nessa região estava bem suja. Nós vamos então agora conferir novamente na base desse transistor. Vamos lá, pode colocar a ponta de prova na base do transistor. Na medição anterior tinha 0,6 volt. Observando no osciloscópio, ainda ajustado em 200 milivolts, vamos lá, pode ligar o aparelho. Ok, o aparelho ligou e a tensão ficou praticamente em 0 volt. Apesar de um pequeno ruído, oriundo das variações de PWM nas saídas classe D, podemos ver que as variações ocorrem sobre 0 volt, indicando que agora esse ponto está normal. Então, o que estava fazendo o transistor conduzir era realmente a sujeira, criando uma pequena resistência entre coletor e base, polarizando o transistor. Aqui nós podemos então ver que o aparelho permaneceu ligado, indicando que agora o aparelho está funcionando normal. Apenas para finalizar, vamos medir na saída do circuito de proteção desse DET. Deixa eu mudar aqui o volts div para 1 volts por divisão. Você pode então medir no coletor do transistor Q703, só para verificar que a saída do circuito desse DET em situação normal deve ter 0 volt. Muito bem, aqui então nós concluímos a análise deste defeito. Vamos ficar por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.